Olá, amigos e amigas. Dando sequência à série Casamento e Companheirismo, nós vamos partir agora para a quarta etapa. Mas para iniciarmos, vamos lembrar aqui um pouquinho das outras etapas. Primeiro, dentro do casamento, temos que ter um objetivo maior. Nós colocamos Deus como esse objetivo. Segunda, nós colocamos a amizade entre o casal. Terceira parte, não comparação de um casal com outro casal. O mesmo, a comparação de uma pessoa com outra pessoa. Hoje, na quarta etapa, falaremos sobre a finalidade do casamento segundo o cristianismo. É muito importante que a gente entenda isso com clareza a partir da hora que nós colocamos como objetivo maior Deus. Vamos lá. O que é o casamento segundo o cristianismo? Vamos lá que vai ficar bem claro, bem fácil. O casamento segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Se unirmos sem ter esse objetivo maior, realmente estamos condenados. Agora vamos entrar aqui numa parte muito interessante, quando a gente começa a desviar do casamento tradicional, do relacionamento tradicional. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Segundo os cristãos, há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas da sensualidade, há a necessidade de progredirmos. Se não colocarmos o objetivo maior de fazermos a caminhada a dois, então não justifica casamento. Se nós queremos ficar flutuando entre relacionamentos com 2, 3, 4, 5 pessoas. Porque aí nós já vira poligamia. Então já não é mais o objetivo maior dentro do progresso real. Nós estaríamos fazendo uso simplesmente dos prazeres da carne. E isso é perigoso. Preste atenção. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Olha que coisa interessante. Com a conclusão. É um progresso na marcha da humanidade. Imaginou todos perdidos por aí, sem formar um núcleo familiar? Sem termos base de onde que nós vamos, onde que nós seremos, o que nós faremos? Se embola totalmente, nós nos perdemos quando a gente não cria realmente essa estrutura familiar. Porque essa estrutura familiar que dá uma sequência de manutenção e progressão e permanência e multiplicação da classe, ou seja, dos seres humanos. Se nós não pensarmos dessa maneira, não tiver essa união, realmente nós vamos nos perder. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Venha complementar o que nós estávamos falando aqui anteriormente. Ou seja, se abolirmos o casamento, o relacionamento a dois, com responsabilidade, simplesmente retornaremos à vida dos animais. Seremos como os animais irracionais. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais irracionais, digamos de passagem, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Tem alguns animais que eles se relacionam eternamente, escolhe seu par e segue em frente durante toda a sua vida. Vamos lá. O que significa ter companheirismo? Companheirismo é o comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre
duas pessoas. O companheirismo é característico de quem é companheiro, ou seja, amigos, parceiros afetivos e familiares, por exemplo. Se não somos companheiros, dificilmente conseguiremos conviver com harmonia. Vamos no sentido casal. O que é companheirismo de um casal? A pessoa certa ao nosso lado faz toda a diferença. O verdadeiro companheiro é aquele que sabe a hora de falar e a hora de calar, que aceita ser o nosso suporte, aconselha-nos quando estamos em dúvida, acolhe-nos nos momentos de angústia e nos dá bronca quando a situação o exige. Companheirismo não é aquele que só fala sim, não. Companheirismo é aquele que fala não na hora certa, que nos leva a refletir e nos entender qual foi o nosso compromisso quando determinamos ter alguém do nosso lado. Isso faz sentido em todos os relacionamentos, não só do casal, que não é o fato que nós estamos tratando hoje, mas só fica essa pequena reflexão aí para que a gente possa entender um pouquinho mais. Vamos adiante. Quais são os exemplos de companheirismo? Existem diversas formas de se exercer o companheirismo em uma relação, como apoiar o outro em seus objetivos pessoais, cuidar do parceiro quando está doente, dividir os afazeres domésticos de forma igualitária, validar emoções e formas diferentes de pensar, entre muitos outros exemplos. Esses são só uma pitada de reflexão, porque cada casal sabe exatamente o que precisa para ter um bom relacionamento e ter um bom companheiro e ser um bom companheiro. Agora vamos ver qual que é o valor do companheirismo. O companheirismo verdadeiro não só significa estar ao nosso lado incondicionalmente, mas também apontar nossos erros e nos ajudar a não os cometer novamente. Compreendeu? Não é só penalizar não, apontar os nossos erros não. É nos ajudar a crescer e aceitar as nossas opiniões também. Um grande companheiro é aquele que se importa com o seu bem e faz questão de providenciar o apoio que precisamos para alcançar nossos objetivos. Viu como que é bacana quando você tem um companheiro, quando você tem uma companheira que realmente está com disposição de nos ajudar? Faz a diferença, gente. Você está caindo no buraco, ele te estende a mão. Simples assim. Você está triste, ele quer saber por que você está triste e quer tirar você da tristeza. Agora, alguns relacionamentos, alguns pares, ficam lembrando de coisas do passado que não vai ter condição de voltar, apontando os defeitos um dos outros, vive numa guerra permanente e que não chega em lugar algum. Vamos entender mais um pouquinho. Como demonstrar companheirismo? Muito simples. Dar um bom dia com um sorriso e alto astral. É gostoso, né? Encontrar aquela pessoa que nós escolhemos e a pessoa está com um sorriso nos lábios. Use as palavras mágicas. Meu amor, minha querida, por favor. Simples assim. Não precisa inventar muita coisa não. Compartilhar conhecimento. Aprendeu algo diferente? Discuta com o companheiro e com a companheira. Ensine, aprenda. Compartilhe. Vive intensamente. Mais um pouquinho. Não ignore as dores do outro. Se o outro está triste, você está sentindo alguma dor física, precisa de um apoio, não finge que não está vendo. Não ignore. É muito triste quando nós deparamos numa situação dessa e nós somos simplesmente rejeitados. Porque quando somos rejeitados num caso desse, a gente percebe que nós só somos usados
fisicamente, sexualmente, na sensualidade, nos bens transitórios. Mas quando estamos enfermos, estamos sofridos, somos abandonados. Não é legal, não. É só se colocar no lugar do outro e sentir na pele que você vai ver como que é bom valorizar o outro também. Preste atenção a mais um detalhe. Resolva os conflitos com maturidade. Se realmente há um desencontro de informações, sente, converse, chegue num ponto comum para que possa resolver tudo de uma maneira fácil. E para finalizar, desenvolva a inteligência emocional. Use a inteligência. Ajude, pensando junto com o outro. Faça reflexão. Pense como é bom ter alguém do nosso lado, alguém que some, alguém que multiplique. Aí eu volto lá no primeiro objetivo maior. Se colocamos o objetivo maior, que é Deus, e caminhamos na mesma direção, certamente encontraremos a paz e a felicidade e seremos seres melhores. E conquistaremos também seres melhores, locais, momentos diferentes. Curtiremos a natureza e seremos realmente um casal com boa convivência. No próximo vídeo, que será o último dessa série, falaremos mais um pouquinho sobre companheirismo, casamento, Deus, amizade, a não comparação um com o outro e nem a sua própria pessoa com outra pessoa. Você, como marido, achar que a esposa do outro é melhor do que a sua. Você, mulher, achar que o marido da sua amiga, da sua irmã, é melhor do que o que você tem. Cada um tem que valorizar o que tem. Se não está bom, sente, converse, acerte. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar em uma outra oportunidade. Mas sempre lembrando, se for a sua vontade.